Oi, irmãs, que saudade de cada uma de vocês. Espero que todas estejam bem e que possamos compartilhar um pouquinho do ensinamento de Jesus Cristo, né, em nossa vida. Durante todo o ano passado, fomos ensinadas a estudar o Evangelho de Jesus Cristo dentro do nosso lar através do estudo do Vem e Segue. Também fomos instruídas a ministrar com amor, né? Levar uma palavra de conforto, se importar com as pessoas ao qual nós ministramos, saber como elas estão, procurar, né, ajudá-las de alguma forma, mesmo sendo com um telefonema, com uma mensagem, com uma ligação, com uma palavra de conforto, uma palavra de amor. E diante desse cenário que estamos vivendo, uma forma muito boa de estarmos próximas é justamente isso, ministrando umas às outras com amor. E o ensinamento, né, do Vem Segue e o estudo do Evangelho dentro do nosso lar, fortalecer o nosso lar e a nossa família. Né? E vamos hoje aprender, né, um pouquinho, né, compartilhar um pouquinho dos ensinamentos na aula da Soc Soc, que não tenhamos a presença física, mas podemos de alguma forma aprendermos umas com as outras. Né? E a aula desse domingo é sobre o discurso do Elder Ruben, dos 70, encontrado pelo poder do livro de Mórmon. Logo abaixo ele fala: todos devemos vivenciar o poder das verdades contidas no livro de Mórmon e serem encontradas por ela. De que forma a verdade do livro de Mórmon ela pode nos fortalecer, ela pode nos restaurar, e como essas verdades elas são encontradas em nossa vida. Dentro dessa aula, dentro desse discurso, o Elder ele fala sobre quando ele visita alguns membros, mesmo esses membros sendo inativados ou esses membros sendo recém-conversos, essas pessoas elas sempre prestam testemunho do livro de Mórmon. E a alegria ao prestar esse testemunho e que conduziram elas ao batismo. E cada vez que as pessoas conseguem falar, né, sobre o livro de Mórmon, sobre como ele transformou a sua vida e sobre a decisão de se batizar, há uma alegria, há um momento de entusiasmo, há um momento de busca de conhecimento e onde o Senhor ele restaura e ele fala com cada um de nós. E dentro desse discurso, o Elder ele presta o seu próprio testemunho sobre a sua conversão. E todas que pudermos ler essa aula, pudermos aprender com esse discurso, a gente vai aprender um pouquinho a conhecer sobre esse Elder. Diante disso, eu vou falar sobre a minha conversão. E como foi, como aconteceu e de forma inusitada. Eu conheci os missionários num cemitério, um lugar muito incomum, né, para você conhecer os missionários da igreja, e foi aonde eu recebi o meu primeiro livro de Mórmon. Eu tive o conhecimento da Igreja de Jesus Cristo, conheci o livro de Mórmon, levei esse livro para casa, os missionários mantiveram contato comigo para poder me dar os ensinamentos necessários, para poder fazer convites de eu ir à igreja, conhecer mais, né, sobre todo esse evangelho. E todas as dúvidas que eu tinha sobre o livro de Mórmon e toda a doutrina da igreja, os mandamentos, eles estavam dispostos a me ensinar através das escrituras. É muito importante quando a gente procura a verdade de Jesus Cristo dentro do livro de Mórmon, dentro das escrituras, pois essas verdades elas nos transformam, elas nos alimentam e elas nos fortalecem para que possamos ser pessoas melhores. Dentro de uns 2 meses de estudo, eu tomei a decisão de me batizar, já tinha o conhecimento, né, de uma vida cristã, e a partir do momento que eu tive o conhecimento do livro de Mórmon, parece que um leque se abriu diante de mim.
né? Todo aquele conhecimento que eu tinha superficial passou a ser um conhecimento mais apurado. E diante disso tudo, cada vez mais que eu procuro ler, procuro estudar o livro de Mórmon, mais conhecimento a mim é adquirido. No ano passado, o profeta nos alertou a fazer um estudo do livro de Mórmon para que nessa conferência que tivemos na semana passada, nós pudéssemos estar com o nosso espírito e com o nosso conhecimento sobre o livro de Mórmon bem aguçado. E dessa forma a gente pôde aprender mais com os discursos da conferência. Podemos testificar do amor de Jesus Cristo e de tudo que ali foi falado. Espero que cada uma de nós tenha tirado proveito, né, da conferência e sobre o estudo que o livro de Mórmon ele nos proporcionou. Mais abaixo, no discurso, o Helder fala sobre o presidente Russell M. Nelson ensinou: quando penso sobre o livro de Mórmon, penso na palavra poder. As verdades contidas no livro de Mórmon têm o poder de curar, confortar, restaurar, socorrer, fortalecer e alegrar nossa alma. Como que o livro de Mórmon ele pode fazer todas essas coisas? Eu peço para que as irmãs peguem esse versículo e tire cada palavrinha dessa e possa sentir como cada palavra dessa curar, confortar, restaurar, socorrer, fortalecer, consolar e alegrar nossa alma. Como que cada palavra dessa ela pode ser extraída do livro de Mórmon a fim de nos fortalecer e de se tornar poder na nossa vida. Então eu peço para que as irmãs possam estar lendo essa aula, possam estar testificando da veracidade do livro de Mórmon na sua vida, recordando como foi a sua conversão, como foi a sua primeira leitura do livro de Mórmon, como o livro fez a diferença na hora de você tomar a decisão de se batizar. Até aquelas que já vieram, né, de pais convertidos, que já cresceram dentro do Evangelho, em que momento da sua vida você orou e perguntou ao Senhor sobre a veracidade do livro de Mórmon, sobre como esse livro ele preencheu a sua vida de tal forma que você se tornasse a busca pelo batismo se tornasse cada vez, né, uma coisa constante de você pegar e decidir e se batizar. Né? E a respeito do livro de Mórmon e de todo o conhecimento que nós pudermos ter durante a conferência, né, e como o Senhor ele vem nos fortalecendo a cada instante, né, eu presto o meu testemunho sobre o livro de Mórmon, como ele me fortaleceu e como ele fez diferença na minha vida. Assim como nesse período de Páscoa, né, a gente viveu a sexta-feira da paixão, onde o Senhor ele sofreu por cada um de nós, o sacrifício expiatório do Senhor por cada um de nós, todo o sofrimento que ele teve no Getsemane não foi em vão, foi para que cada um de nós pudéssemos ter conhecimento dessas verdades, para que cada uma de nós pudéssemos viver o Evangelho de Jesus Cristo. Nada do que o Senhor fez foi em vão, e foi para que nós possamos viver esse Evangelho, ter o conhecimento do livro de Mórmon, das Escrituras, dos seus mandamentos, das suas promessas, das bênçãos que alcançamos, né, com tudo isso. E eu peguei, né, sobre o Cristo vivo, fala assim, ó, a respeito do Cristo vivo, o profeta Joseph escreveu: seus olhos eram como uma labareda de fogo. Os cabelos de sua cabeça eram brancos como a pura neve. Seu semblante resplandecia mais do que o brilho do sol. E sua voz era como o ruído de muitas águas. Sim, a voz de Jeová, que dizia: eu sou o primeiro e o último. Sou o que vive. Sou o que foi morto. Eu sou o vosso advogado junto ao Pai.
A respeito dele, o profeta também declarou: E agora, depois de muitos testemunhos que se prestam dele, este é o testemunho, último de todos, que nós damos dele, que ele vive. O Senhor, ele vive. Ele trouxe, né, a visão de Joseph Smith, o livro de Mórmon, para que hoje nós pudéssemos nos regozijarmos sobre todos os ensinamentos que temos e que nós possamos fazer a nossa parte. Nós possamos aprender, nós possamos viver esse evangelho, nós possamos compartilhar com os nossos entes queridos, nós possamos compartilhar com aqueles que estão ao nosso redor e nós possamos viver esse evangelho dentro do nosso lar. E em breve nós estaremos juntas novamente. Creio, né, que esse propósito de jejum que o profeta nos pediu esse fim de semana seja para nos fortalecer e para que voltemos, né, a nos reunirmos muito mais fortes, muito mais confiantes e aprendendo muito mais dos ensinamentos do Senhor. E é esse testemunho que eu deixo e compartilhando com vocês esse ensinamento e esse discurso. Espero que nós possamos viver todos esses ensinamentos no nosso lar e que em breve possamos estar juntos. Beijos a todas, amo vocês e muita saudade.